Bom, senhores, nós vamos começar já o próximo painel, mas antes, gostaria de passar o microfone para a Rosana, que ela vai querer fazer as últimas palavras, ela vai ter que continuar a peregrinação dela. Daqui a pouco o aeroporto, Brasília, Lisboa, Lisboa, Londres, Londres, Estônia, and who knows next. Mas antes ela só queria deixar algumas palavras para todos vocês. Good afternoon, everyone. I'm sorry, I'm going to have to leave the meeting early because of other commitments that I've made to WHO to speak at their meeting. I always enjoy coming here. I think in Latin America region, you're way ahead of everyone in terms of getting everybody together. At least we have a dialogue, even though sometimes it's very impassioned. And the debate is very healthy, right? And I really think that you are onto a good start. And I wish you all the best with the rest of the meeting. We have this initiative will continue. This is our 9th meeting. And so next year will be our next meeting will be our 10th anniversary, yes, which is great. Okay, so the other thing that I'd like to announce is that with funding from Becton Dickinson, the school, London School, has developed a massive open online course for the role of diagnostics in the AMR response. As I introduced yesterday, we are at a global crisis, but a lot of people still don't know it. Lots of people believe that the resistance is in their body, that their body has developed resistance, not the bug. So they would say to their doctor, I've become resistant. I need higher levels of antibiotics, and you need to treat me for longer. Well, that's exactly the opposite of what we want. And so I think that there's a lot of misconception. This massive online course is meant for the lay public, is meant for nurses, students, but equally for professionals and also anybody who's interested in it. In fact, we have many different formats. It's geared towards adult learning. So it's available online. The course is over 6 weeks. Each week, we tackle a particular theme. So the first week is just introduction. And we start with what is a microbe? And, different types of microbe. Some are beneficial to us, but some cause us infection. Some we use to ferment beer, and, things like that, just to have a good introduction. And then we start to say, what is this global crisis? And then we say, okay, what can we do? So the second week, we look at clinical syndromes, and we chose respiratory infection, which is a very common syndrome for which antibiotics are overprescribed. We chose sepsis as one of the clinical syndromes for which it's very difficult again. And also, I think that, with these, we hope that they're not the only syndromes, but we hope to highlight the role of diagnostics in reducing antibiotic misuse. And then the third week will be about healthcare-associated infections. How serious is the situation in hospitals and care homes? Because actually people from care homes go back and forth into hospital all the time. So the resistance get transferred all the time. And we say, what are the most the bugs that you have to watch for, and how do you detect it? So we offer a way that you could detect what the situation is in your healthcare institution or a care institution, and what are some of the measures that you could do, because without the diagnostics to tell you what the situation is, any measure that you put into place, you wouldn't be able to know how effective it is, because you will need to continuously measure, right? So if you introduce a special intervention like hand washing or screening, and you have a decrease in the number of resistance. So
So that's healthcare-associated infections. And then the fourth week, we will have foodborne infections and the One Health approach. And we show how bacteria, resistant bacteria, cycle between humans and animals through unsafe preparation of food, etc., and what we could do. And then the fifth week is two special pathogens which are fast becoming untreatable, TB and Neisseria gonorrhea. So we concentrate on the role of diagnostics, again, to detect infection, as well as to track surveillance in terms of resistance. And then in the final week, our message is the future is in our hands, in all of our hands. Whether you're a patient, what can you do? You could, as a citizen, you could be supporting restaurants that don't use meat from raised with antibiotics and others. And then as a physician, what you could do, as a healthcare worker in a hospital, what you could do, as a microbiologist, what you could do. And then we wrap up with a message from our director of our school, Professor Peter Piar. And so this is 6 weeks, and each week is divided into steps. Each step is a learning point. So you could complete that step and go away and come back again another day. So it's not one continuous lecture. It's divided into steps with separate learning points. So if you have 20 minutes, you sit in front of your computer, or you could access on your phone. You could do 15 minutes, and then at the end you would you could take that you've completed that step. And so if you want a certificate of certification, even though the course is free, you need to pay $35 in order to get a certificate and the condition of getting a certificate of completion is that you would have to complete 90% of the steps and to be able to pass the final quiz. We have a quiz at the end of each week so that you could assess whether you've learned the material or not. And then the final quiz is just questions taken from each week. So it shouldn't be difficult to pass with 70%. And so in Canada, for example, we're looking at that you could get CME credits for taking the course, because you get the certificate, you send it away for CME credits. But we're also looking at Nursing Association, what can they get in terms of recognition that they've completed the course. So I hope that this is the idea of a massive open online course that is free to anybody who wants to join, is that we want it to be an education, a means of mass education. But we like to know whether actually knowing what to do actually change behavior, which is the next step. So we will follow some cohorts who have taken the course in longer term to know whether they've changed behavior or changed what they do in their work. So the schedule is that we will have a private launch with the Philippines government in September, on September 16th, because in the Philippines, there was a man who demanded antibiotics from a pharmacist because his child was sick and needed antibiotics, and the pharmacist told him that the law has changed. You can no longer get antibiotics without a prescription, and he became so angry, he shot her with his gun. And so, and she died. And she's a mom with 2 children. So the Philippines government is taking this very seriously, wants everybody to learn about antimicrobial resistance, why they had to change the law to restrict antibiotic use. So that's one thing. But then we will have an open launch November 1st, because November is Antibiotic Awareness Month. The World Health Organization, FAO, and many countries will have special events around AMR. So we want to take advantage of that to have the launch in November. And so please enroll if you feel that you're interested in it. We are working on a French translation, Spanish translation, and Portuguese translation.
thanks to Carlos. You have to thank him for all the persuasion to get a Portuguese translation. Thank you very much, and all the best. Esse vai ser um curso em conjunto, é uma das atividades da Ladiv, então nós estamos com a responsabilidade pela América Latina, e aí vamos contar com os nossos parceiros no continente. Vai ter outro grupo para a África, outro para a Ásia e para a Europa. Então, eu vou falar um pouquinho mais adiante, ainda hoje, dando um pouco mais de detalhes, mas vocês todos já estão convidados desde já. Rosanna, thanks a lot for all the contribution. Fantastic. Have a nice trip back home. That's good. Bom, gostaria agora de convidar para o painel 3, Point of Care, testes rápidos fora do laboratório, com o moderador Segundo Leon, para falar sobre a experiência na farmácia, Paula Távora, representando a I9Med. Doutora Paula é patologista clínica, tem grande experiência não só na área de laboratório, mas de vacinas, e é uma inovadora nata. Tem participado de várias startups e ela vai trazer um pouco da experiência. Elliot Cohen, convidei, todos já conhecem o Elliot, para falar um pouco sobre o ambiente do consultório. Então, point of care fora dos ambientes tradicionais, mas indo para o consultório médico e aí um pouco da visão dos Estados Unidos. Beto de Jesus, o Beto é um longo colaborador da Ladiv, esteve aqui no segundo evento, outro dia, né, Beto? E ele vai trazer um pouco da experiência da AHF sobre parcerias com o governo dentro de programas de saúde pública, mas principalmente com o objetivo de atingir a comunidade. E, por fim, Sean Hork, já aqui no palco, para falar sobre programas públicos. O Sean vai falar um pouquinho também da experiência dele. O Canadá está passando por um momento muito importante de transição, com a introdução de novos testes, autoteste, tanto no ambiente nacional quanto nas províncias. Segundo. Muy bien, buenas tardes con todos nuevamente. Espero que no se duerman después del almuerzo. Bien, tenemos un panel muy interesante, diverso y nutrido, en diferentes perspectivas. Solo para recordarles, centrarse en los 15 minutos de exposición para no dilatar mucho. Queremos también dar tiempo a preguntas al final, porque hemos visto a lo largo de los 2 días que muchas personas se han quedado con las ganas de preguntar, ¿no? Entonces, hay que darle oportunidad también a nuestros asistentes para que puedan dar su opinión. Entonces, vamos a empezar con Paula Távora, quien nos va a hablar de farmácias y boticas, sería en español. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à Ladiv, à London Institution e ao CBDL pelo convite para a participação. Alguns de vocês devem ter dúvidas, né? Como que eu aceito um convite do Carlos depois dessa manhã calorosa? Mas que bom que a gente tem a oportunidade de trocar aqui um pouquinho da minha experiência e compartilhar com vocês que ontem, quando eu fazia uma pergunta, eu me apresentei como uma entusiasta do tema, né? Na verdade, não é só entusiasmo, não. Eu atuo nessa área, acredito, estudo há muitos anos e tenho um pouquinho de dificuldade quando a gente ouve falas um pouco obstrutivas da manhã, de que a gente esteja no caminho errado. Eu acho que quem acredita e luta pelo point of care está no caminho certo. Então, a gente não vai fazer as definições dos conceitos, né? Embora seja de praxe, porque a gente está falando desse assunto, mas ele já foi mais do que discutido. No entanto, me foi pedido para compartilhar com vocês a minha experiência em farmácias, né? Uma vez que point of care ou os testes laboratoriais remotos podem ser feitos em vários ambientes, né? Desde que ele seja próximo ao paciente, ao lado do leito, pode ser em consultório médico, mas seguramente a tendência é que seja fora do ambiente do laboratório. A descentralização hoje não é uma tendência, é uma realidade, né, de que a gente está realmente migrando os testes para os locais alternativos. E onde é que a gente está realizando?
tem aí uma série de contextos, que o atendimento próximo ao local de contato, cuidado e comodidade. Eu venho de um município de comodistas, meu município é de gente preguiçosa, embora a gente também sabe que Minas Gerais, Belo Horizonte especificamente, é tido como um local, quando você quer testar alguns mercados difíceis, considera-se que seja um local de difícil acerto, né, nas propostas. E eu trago aqui a minha experiência no setor privado, porque a gente ouviu tantas riquezas aqui de compartilhamentos no modelo de saúde pública, mas, obviamente, tudo que eu pensei e tudo que a gente vem construindo tem uma grande relação com o sistema público, que é um exemplo para mim de todas as áreas que eu já permeei e atuei. No meu início de formação, depois da minha pesquisa, eu estive na África do Sul, trabalhei lá por 3 anos e meio com doenças infecciosas e tive um grande aprendizado, porque foi um país que já me ensinou, desde 1994, a descentralização, e os conceitos de saúde descentralizado já existiam naquele país, depois de um apartheid, depois de 40 anos de sanções econômicas e restrições raciais, a gente teve eu pude observar, né, um movimento de entendimento que a descentralização era um caminho importante. Temos aqui os cuidados eletivos e emergenciais, centros de saúde e ambulâncias. Aí eu compartilho com vocês um evento que eu estive em Bogotá, na Colômbia, onde um emergencista, o Juan, ele apresentou e compartilhou um trabalho que ele começou a fazer voluntariamente, com as ideias próprias, em que ele transferiu toda a oportunidade que o Point of Care tem para dentro das ambulâncias, e ele conseguiu colocar alguns testes rápidos dentro do SAMU de lá, né, em equivalência, e conseguir fazer um trabalho de monitoramento desses indicadores de com quanto tempo que ele conseguia salvar vidas e quantas informações ele conseguia encaminhar para os prontos atendimentos, para as emergências, onde é que esses pacientes eram removidos, e, com isso, ter uma queda na mortalidade importante pós qualquer evento ou qualquer agravo grave ou de urgência. A Sul-América de lá, em equivalência, o plano de saúde de lá, enxergou isso como valor e absorveu o projeto dele e trouxe essa solução de o Point of Care realizados dentro das ambulâncias e depois indo para as urgências, né? Bloco cirúrgico, UTI. Hoje a gente tem as maternidades de alto risco precisando do tromboelastograma indo para dentro do bloco. Quem vai operar esse tromboelastograma? Será o anestesista? Vai ser a enfermeira que está auxiliando? Então, tem uma série de testes que não são exatamente os que eu vou falar, porque eu escolhi o modelo de clínica rápida, né, ou um ponto de assistência, em que a gente tem hoje laboratórios. Eu, teimosamente, fundei o primeiro laboratório de Point of Care exclusivamente no meu estado, e eu acredito que talvez no país. E vocês não imaginam a dificuldade para registrar esse laboratório, porque eles não entendiam que a minha proposta era fazer uma coisa um pouquinho diferente do laboratório clínico. Aí veio a questão da RDC 50, que já foi citada aqui, que eu tinha que ter a estrutura de um laboratório clínico completo. Então, são barreiras que eu tive que enfrentar para poder desenvolver o projeto que eu tanto acredito. Farmácias. A razão de eu estar em farmácias hoje é por essa palavra que também já nos acompanhou aqui nesses 2 dias, acesso. Eu já tinha, desde 2000, depois que eu retornei do exterior, que eu comecei a trabalhar na área de patologia clínica, laboratório clínico no meu município, eu assisti a mudança do modelo de assistência, a linha de cuidado mudando, porque nós tivemos, em 1996, os economistas querendo interferir na remuneração dos laboratórios. Então, os laboratórios já tiveram que se reinventar nessa década. E, com isso, eu falei assim, poxa, eu vou investir naquilo que eu acredito, que é prevenção, uma coisa que eu aprendi tanto na África. E resolvi fundar, então, conforme o Carlos me apresentou, uma clínica de imunização. E eu sempre gostei de falar muito, vou tentar falar e cumprir meu horário. Eu estava dando uma aula na Câmara dos Diretores Logistas em Belo Horizonte
para gestantes, explicando para elas os exames laboratoriais que elas deveriam fazer e o que era o teste do pezinho. E o presidente dessa rede, que eu sou parceira hoje, vou mostrar uma foto dele aqui, me perguntou assim, por que a gente não vacina na Araújo, que é a rede de drogarias a qual eu me associei no meu município? Eu falei, porque você não pode. Tem uma lei 5991, e ele falou assim, nossa, você sabe de cor? Aí eu falei assim, você não pode. Ele falou, mas você pode? Aí eu falei, eu não sei. Aí nós vamos ter que estudar. Estudamos a legislação e eu consegui um parecer favorável das vigilâncias municipais e estadual, da área onde eu iria atuar, favorável à promoção da saúde, usando a farmácia como um ponto de acesso. Então, gente, essa oferta de testes rápidos com resultados disponibilizados no local é um estímulo para a gente mudar. Porque com a vacina, eu tive as mesmas barreiras que eu estou encontrando agora, mas a gente venceu e hoje nunca se falou tanto de imunização nesse país e nem com tanto esforço que a gente faz de oferecer imunização através do acesso em redes de drogaria e no centro de saúde, que o Programa Nacional de Imunizações é um orgulho para nós, a gente ainda tem doenças ressurgindo e nós estamos enfrentando aí epidemias que agora, entre os testes rápidos, nos ajudando a rever o que está acontecendo com a nossa cobertura vacinal. Então, estímulos para mudanças. To test or not to test? Vamos fazer point of care em outros ambientes ou não? Então, a gente vai seguindo tudo que o Ministério da Saúde está fazendo e vai se espelhando e vai se inspirando quando a gente tem uma campanha lançada, fique sabendo, aconselhamento em DST, HIV/AIDS para atenção básica. Aí eu imediatamente me sinto absolutamente curiosa, interessada e motivada a fazer parte dessa cadeia de cuidado. Se não tiver uma mudança cultural, que foi o que a gente ouviu aqui, vários países deram exemplos super interessantes do que a gente está transformando, né? A gente vai ter que fazer uma mudançazinha dessa percepção que a gente tem, às vezes, de que, quando está no contexto público, ele é filantrópico, ele é justificado. Mas, quando está no setor privado, ele inspira cuidados. Então, a gente tem que realmente mudar o foco. O foco tem que ir para a experiência do cliente. Deixa o cliente escolher. Ele hoje está emancipado, ele está muito mais bem informado. Nós temos hoje a internet favorecendo todo o acesso à informação. Então, a gente tem que entender esses dois lados, né? Nós somos parte de uma atividade multidisciplinar. Então, nossa atividade é democrática. Ela tem que contemplar todas as atividades profissionais da área de saúde de vários setores, e não somente a Paula, por exemplo, que vem da origem laboratorial pura e que hoje eu quero conhecer outros lados desse movimento. Então, nós somos parte de uma atividade multidisciplinar. E como é que está a nossa percepção de tendências? Nós estamos com medo? É barreira? É modismo? Ou é reserva de mercado? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque o cliente vai nos dizer, antes da utilização, durante e após, o que ele está entendendo que nós estamos fazendo, tanto no setor público quanto no setor privado. O que vem primeiro? Por que eu adiei tanto esse desejo de estruturar o meu projeto, sendo que eu estudo isso desde 2002? Eu fiz parte da escrita da diretriz de TLR em 2004. Eu acompanhei a escrita da RDC 302 em 2005. Então, fiz parte de tudo isso. Era assim que eu enxergava, era assim que eu compreendia teste laboratorial remoto, por isso faço das palavras da Letícia as minhas, que eu mudei completamente o meu entendimento e não fiquei parada e quis fazer parte dessa mudança. Porque a falta de regulação específica para o que a gente faz é um impedimento, ele é uma barreira. A gente hoje tem que servir a várias regulações, que às vezes são contraditórias e conflitantes entre elas, né? Então, como o autoteste hoje já está bem entendido, a gente fica aqui, então, com os testes rápidos e os testes laboratoriais remotos, como a própria Marcela descreveu, a sombrinha do point of care. Com áreas de atuação de grande relevância, primária, secundária, a terciária, sob demanda, e os modelos de saúde pública que têm feito tanto pela nossa saúde. Podemos realizar ele em testes em ambientes não usuais, que é o modelo que eu vou apresentar para vocês aqui agora,
hoje, a minha experiência do meu laboratório que eu fundei, a gente atua em maternidades, em clínicas de especialidades, em drogarias e num laboratório especializado, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Mas olha quantas oportunidades não usuais que a gente tem e devemos atuar nesse sentido. Unidade de terapia intensiva. Há quantos anos, quem é de laboratório aqui, nós estamos questionando a competência dos intensivistas para manusear uma gasometria? E eles não querem nem saber. Há quantos anos nós estamos querendo ensinar os neonatologistas controle de qualidade em dosagem de bilirrubina? Eles pararam de nos esperar. Eles compraram uma bilirrubina transcutânea, um equipamento alemão que simplesmente faz uma medição transcutânea na fronte dos bebezinhos, que são pequenininhos, de 700 gramas. Eu não posso tirar 1 ml de sangue daquele bebê, por isso o Point of Care tem um apelo enorme para essa faixa etária. E eles compraram. Hoje, os pediatras neonatologistas adquiriram os equipamentos de bilirrubina transcutânea e levaram para dentro das UTIs neonatais. É um Point of Care que está lá dentro. Mas aí descabela o laboratório. Opa, tem qualidade? Gente, é transcutâneo. Faz uma correção da bilirrubina. Parece coisa de Blade Runner. É coisa futurista, mas funciona. Teve todo um processo de validação. E eu, muito vanguarda, lá em 2008, comprei uma bilirrubina transcutânea e fui conversar com os neonatologistas. Ah, não, tem que comparar com o laboratório convencional. Eu tive que fazer a crueldade de furar 40 bebês para poder comparar com a bilirrubina transcutânea. Então, até os conceitos de validação, a gente tem que parar e repensar. Fundamentos necessários para esse modelo. Pilares. E eu não só declaro, como pratico. Acesso, segurança e qualidade. Eu fui auditora do PALC por 15 anos, que, para quem não sabe o que é PALC, é o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. Eu não tenho nenhuma intenção, na minha idade, agora no climatério, de me dar tiro no pé. Eu tenho um tendão de Aquiles que era tendinite. Agora, depois do climatério, virou tendinose. Por isso que, quando o Wilson fala essas bobagens aí, não me atinge, porque eu já estou acostumada com a dor. Meu tendão de Aquiles é todo deformado. E não dói muito, não. Aí a gente vai fazer benchmarking, porque eu venho de uma geração de que estava estampado no banco de sangue do hospital que eu trabalhava. Errar é humano, menos em banco de sangue, né? Porque a gente não pode ligar um sangue errado. Então, tem tanta coisa para a gente entender, mas não vamos reinventar a roda, nós vamos fazer um benchmarking. Como é que está o Canadá? A gente ouviu aqui um monte de países vizinhos que já estão atuando bastante. Minha filha mora na Itália. Todos os buticões da Itália estão fazendo teste rápido. Aqui, para quem não consegue ler, está autoanálise de sangue, colesterol, triglicérides, então, e a glicose também. Então, todas as farmácias, e eles têm um combinado com os médicos. Nós vamos fazer o exame com qualidade, vamos entregar o relatório e vocês vão ser consultados para dar assistência ao paciente. Ficou tudo certo, né? Bom, então, os desafios do Brasil. Foco, prioridades. A gente está completamente desfocando quando vem para o setor privado e quando as sociedades científicas de classes, as sociedades médicas e a sociedade de análises clínicas começam a se perder no foco, porque eles realmente não estão entendendo que a gente tem algumas prioridades que foram todas destacadas aqui nesses 2 dias. O nosso foco é o cliente, que vai deixar de ser chamado de paciente, porque ele perdeu a paciência. Hoje ele é emancipado. Ele pergunta, ele quer saber o que você vai pedir para ele, ele quer saber por que você está pedindo aquele exame para ele, e por que ele tem que fazer uma urina de 24 horas, se ele pode fazer uma amostra aleatória. Tudo isso ele quer saber. Nós temos um outro foco aqui, que são as epidemias. E não menos importante, segurança, qualidade, intercâmbio com os laboratórios. Todos os registros da literatura mostram que, depois do Point of Care, todos os laboratórios fazem mais exames do que antes do Point of Care. Treinamento, educação e learning. Vocês não sabem o tanto que essa ferramenta Telelab já me ajudou. Eu uso muito para capacitar minha equipe. E agora vemos a regulação e a fiscalização tentando fazer um alinhamento. A regulação está evoluindo e os fiscais também estão evoluindo.
E isso, experiência pessoal. Então, os desafios regulatórios, estamos aí nessa questão, e eu estou no ambiente de farmácia, e não é essa lei que se aplica à farmácia, é a RDC 44. Ah, mas lá fala um tanto de coisa que não pode, mas aí nós vamos entender por que a gente está fazendo. Esse personagem aqui, que foi aquele que assistiu minha palestra lá atrás e me convidou para ser parceira dele, nós somos parceiros há 20 anos. Quando a Lei 13.021 veio devolvendo ao farmacêutico uma permissão para ele atuar na assistência no nosso país, imediatamente ele me procurou, mas eu já estava indo procurá-lo. Ele falou assim, como que a gente pode entrar nessa área de serviços? Porque a Drogaria Araújo, ela é de 1906, né? Então, vocês podem saber quantos anos. É uma rede centenária, familiar, não tem investimento, não é uma multinacional, é uma rede com 230 lojas hoje. Ele me ouviu, tem esse nome aqui que é de família, que é o sobrenome deles. Eu falei assim, Modesto, nós vamos fazer se a gente for fazer direito. Você topa fazer direito? Aí ele falou, topa. Eu falei, porque você tem a mão de obra certa. Farmacêutico é a mesma mão de obra que eu uso em laboratório, que a gente tem a maior parceria com os bioquímicos, né? É a mesma formação. Então, vamos botar esses farmacêuticos para aprender, para entender o que é point of care e vamos reestruturar, porque as suas salas de injeção não são boas. Então, nós vamos ter que abrir um espaço, porque a gente vai fazer mais coisa. E, com isso, a gente vem nascendo o projeto. Para viabilizar a regulação vigente, porque eu não sei o que vai ser do ano que vem, a gente falou assim, ó, como eu sou patologista clínica, eu tenho total domínio sobre a RDC 302, então nós vamos fazer o que se aplica a ela. E fizemos, provendo a infraestrutura, envolvemos o laboratório que é o InoveMed, assim nasceu e eu fundei este laboratório. Porque eu estava fazendo essa atividade dentro da minha clínica de imunização. E aí eu separei as duas estruturas, e comecei a fazer o que eu devo fazer para assegurar que esse projeto seja bem sucedido. Capacitação e treinamento, definimos o menu de testes, o que é viável fazer nesse ambiente não usual. Definir equipamentos e insumos, desenvolvemos um software, hoje nós temos um sistema de conectividade que chama-se InoveMed Sistema, com interface e rastreabilidade e os exames com liberação dos laudos imediatamente. Eu não sou o laboratório HiLab, gente, meu laboratório chama InoveMed. Eu emancipei a ponta. O nosso aconselhamento ele acontece no momento do atendimento. A notificação é mensal, eu presto uma assessoria médica e os farmacêuticos da rede fazem o aconselhamento e eu me corresponsabilizo com eles com as notificações de todos aqueles agravos que são de notificação compulsória. Aí é o nosso, vamos dizer, esse nosso laboratório de referência, que o Carlos já teve a oportunidade de visitar, onde nós temos uma condição de atender, porque, como nós somos um laboratório de referência, nós fazemos muito mais do que a drogaria faz. Mas a gente não pode fazer menos do que eles fazem, né? Porque nós somos a referência deles. Então, essa rede escolheu o caminho da parceria com o laboratório. Fizemos uma relação contratual formal de vínculo com o laboratório InoveMed, eu sou a responsável médica pelos serviços, e fizemos a adequação. Garantia da qualidade, conectividade, rastreabilidade e os laudos liberados imediatamente com autenticação. Aí me perguntaram, como que você fez? Porque são testes imunocromatográficos. A gente tem esse menu de testes, mas eles não se aplicam a todas as farmácias. Hoje nós temos uma experiência, que eu acredito que seja no setor privado e no ambiente de farmácias o mais representativo no nosso país. Nós temos hoje mais ou menos 8 testes que fazem parte das arboviroses e dos sorológicos. E agora começamos com as doenças respiratórias, nós estamos em 230 lojas. Dessas 230, 200 fazem pelo menos 8 testes. E 30 nós escolhemos para serem com um menu um pouquinho mais expandido. Tá? Bom, olha que interessante. Troponina. Eu tenho essa possibilidade, mas eu não atuo em hospital. Vocês gostariam de infartar na Araújo? Não. Então, lá não vai ter troponina. Né? Então, a gente define qual que vai ser o menu. Mas o beta-HCG, os hormônios, a gente está encantado, porque às vezes a gente faz um projeto e acha que vai atingir um determinado grupo de um público-alvo, ou nem pensamos direito em qual público, e a gente acaba encontrando outros. Né? Então, hoje, diagnóstico de gravidez, ninguém quer mais a urina naquela caixinha. Todo mundo quer a pontinha do dedo e um resultado quantitativo.
A gente tem hoje, nas arboviroses, uma situação de uma lei federal que o Zika e IgM tem que ser feito na pré-fertilização in vitro. Então, graças à indústria, a gente tem hoje um teste de Zika e IgM somente, que a gente pode beneficiar todos os casais que estão entrando em lista de fertilização in vitro. Os testes, as doenças respiratórias. Nós acabamos de ter um inverno que, em algum período, foi muito rigoroso, mas uma alta circulação do influenza A e B. Embora a gente tenha vacina, ele circulou. Então, a gente tem aí esse show de equipamento que, com uma partícula viral, com essa amplificação isotérmica, você consegue dar um resultado para o indivíduo, se ele tem alguma virose, contribuindo para a diminuição da resistência microbiana, que a gente está aí para não precisar de usar um determinado antibiótico. É tanta coisa boa. Deixa eu ver o que mais que a gente faz. Pressão arterial, vocês sabiam que foi o primeiro point of care da nossa história, né? É um exame que você tem uma informação imediata. A gente falou assim, será que a gente continua fazendo pressão arterial? Todo mundo hoje vai comprar aquele aparelhinho digital. Vocês vão se surpreender com os números que eu vou mostrar. Bom, garantia da qualidade. Conforme eu combinei com o meu projeto, que eu não ia deixar de me dar um tiro no pé, né? Ou no meu tendão. Eu, então, participo do programa da Controlab, um ensaio de proficiência. Eles não estão prontos para todos os testes que a gente faz, então eu tenho a minha responsabilidade de encaminhar para eles qual teste que eu estou fazendo, eles adquirem os equipamentos e desenvolvem o ensaio de proficiência para poder cumprir o menu de testes. E aqui, para você, Maria Luísa e Pamela, não participamos do programa do Ministério da Saúde ainda, né? Conforme nós combinamos, né? Bom, os critérios de controle, tudo isso tem que ser revisto, tá? Bom, fazendo o ciclo operacional, operação simples, é teste rápido que a gente faz, realizados em loco, triagem, monitoramento, resultados confiáveis, controle da qualidade, conectividade, rastreabilidade, aconselhamento, conformidade legal. Por que eu não posso girar esse ciclo? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, em 2 slides, o sisteminha que a gente desenvolveu. Ele é de 5 passos apenas, o 6º já é o laudo, e a gente tem aqui a escolha do teste com uma rastreabilidade de lote. Se o lote não estiver válido, ele não faz o exame. Tá? E, na etapa 5, eu posso fazer uma foto, por QR Code com o meu telefone celular, um smartphone, a gente pode, inclusive, documentar e conecta com esse sistema, e eu ainda posso ter visualmente qual teste que está sendo feito e o resultado dele, confirmando a digitação, que é um input humano, né? E digitação feita pelo operador. Então, os nossos laudos têm essa carinha. Tá? Aqui eu peguei um laudo meu, né, por questão de sigilo, e eu sou hipertensa, então eu gosto muito de cuidar da minha creatinina, e está aqui o tipo de amostra, o método, o intervalo de referência para essa metodologia, informações técnicas e aqui o resultado, quem realizou o teste, o farmacêutico que realizou o teste ou a minha enfermeira que realizou o teste, está aqui registrado com o conselho profissional deles. E aqui a minha responsabilidade médica. Então, além disso, nós temos a assinatura do farmacêutico e do médico, a área do cliente para ele verificar os resultados. E agora conseguimos fazer o laudo evolutivo. Glicemias agora que retornam para nós já estamos começando a registrar com o laudo evolutivo. Quero ver meus resultados, eu entro no site e posso buscá-los aqui através do nosso sistema. Aqui, quantos testes rápidos nós realizamos em 2018, de janeiro a dezembro? Está aqui o portfólio. Glicemia, perfil lipídico, antígeno prostático específico, que na época do Novembro Azul a gente trabalhou bastante, colesterol total, beta-HCG, colesterol junto com glicemia, que é uma assistência farmacêutica, um serviço prestado com um aconselhamento, testes de sífilis e testes de hepatite B. Aí, migramos para 2019. Olha o que a epidemia de dengue nos proporcionou. Olha como que nós participamos. Gente, em julho ainda fizemos bastante. Olha aqui. Então, nós temos que participar. Nós temos, a farmácia é acesso, a farmácia é complemento, a farmácia é ambiente que dá para fazer tudo controladamente e a gente ter aí uma presença e uma participação
não se compara aos números do Ministério, mas a gente, sem dúvida, participou localmente, né, com as nossas tragédias ambientais que fizeram já com que nós tivemos 2 epidemias em 2016 e agora em 2019. As ISTs. Estamos fazendo o teste de 4ª geração com a proteína P24, o que está nos trazendo um conforto e uma segurança muito grande para o paciente, inclusive. E eu acho interessante compartilhar com vocês que, dos testes, o de sífilis a gente faz pouco, porque o Ministério está fazendo muito bem. E agora, o HIV, nós temos um apelo. Passam pela Drogaria Araújo 3,5 milhões de pessoas por mês. Uma população de Belo Horizonte permeia essa drogaria por mês. Sabe quantos curiosos que querem o anonimato, que têm medo de ir num médico, que estão em dúvida, que estão fazendo sexo desprotegido? Nós estamos entrando nessa oportunidade. Então, por isso que a gente faz tanto. E agora nós estamos fazendo testes em combos. A gente está conseguindo entender o que o cliente quer e nós estamos começando a combinar alguns testes e fazendo alguns combos a critério dele. Ninguém empurra teste na drogaria. A gente tem que fazer uma pergunta sempre, que é nos cursos de capacitação que a gente faz. Serviço prestado por profissionais competentes, então ele tem que ter um valor. Não empurrar exames desnecessários. É cômodo, é seguro, tempo médio para liberar os resultados, 15 minutos, explicação simples e compreensível. Enquanto a gente está executando o teste com eles, que isso é uma mudança cultural também, eles participam da execução do teste. Aí, o aconselhamento, baseado nos resultados, vai ensinando para eles o que é aquilo. Se tem algum limite crítico de reporte aos médicos, nós fazemos imediatamente. O laudo é bloqueado, vem para mim e eu tomo as providências. Se não, a própria equipe de farmacêuticos tem um encaminhamento para os centros de referência e para os centros de testagem e aconselhamento. Recebemos, outro dia, uma ligação da Secretaria Municipal de Saúde nos agradecendo, porque nós somos bons notificadores. E para a Secretaria Local, é muito importante isso. Então, gente, caminhando para as minhas considerações finais, é um novo mercado em diagnóstico e a gente não pode estar errado. Se os Estados Unidos hoje, no mercado de diagnóstico, point of care representa 23% do mercado de diagnóstico nos Estados Unidos, o Brasil é 0,5%, eu tenho a certeza de que a gente está no caminho certo. E esse controle de gestão, eu concordo, ele tem que passar por uma culturização, porque existe uma reserva, sim, de mercado. Alguns profissionais estão com medo de sair da mão deles, mas a gente tem que culturizar, porque tem que ser um profissional da área de saúde, capacitado e treinado. É preciso sair da caixa para iniciar as parcerias. Essa que eu dei. E, seguindo o lema da OMS, eu encerro a minha fala que a prevenção tem que ser oferecida aonde o cliente está, mesmo que aonde seja o deserto do Saara. Esse lema me fundamentou para montar meu serviço de imunização. E agora ele volta em 2020, né, se tornando 2019, 2018, se tornando tão real e presente e atual quanto o point of care como forma de prevenção também. Por que TLE em ambientes não usuais? Aí, o Jeff Bezos responde. A questão comum que é perguntada nos negócios é por quê? Essa é uma boa pergunta, mas uma resposta igualmente válida é por que não? Muito obrigada. Ahora tenemos a Beto de Jesús, que nos va a hablar de pruebas rápidas en la comunidad. Boa tarde a todas e todos. Eu trabalho na HF. A HF é uma fundação que está presente em 43 países. A gente está aqui no Brasil desde 2014 e a gente tem um forte apelo para o acesso ao diagnóstico e para que as pessoas diagnosticadas com HIV tenham rápido acesso ao sistema de saúde para iniciar o mais pronto possível o tratamento. Para nós, para mim especialmente, é super importante participar desse evento e perceber pessoas tão interessadas e tão comprometidas com a validação dos testes, para que os testes estejam sempre totalmente ok. Eu uso o teste na ponta, eu não tenho o conhecimento que vocês têm, então me dá muita tranquilidade saber que o que a gente está usando está no caminho correto. Eu vou contar um pouquinho sobre a HF, vou falar especialmente de uma experiência nossa,
que nós temos em Recife, que é uma clínica de atendimento de homens, onde a gente tem utilizado substancialmente os testes rápidos. A HF tem várias ações. A gente tem 7 locais, né, que a gente faz testes para HIV, sífilis e hepatite em parceria com o governo. Nós temos 6 ONGs parceiras testando também HIV, sífilis, hepatite B e C. A gente tem, nas nossas testagens, a gente tem 3,2% de positividade, que tem toda uma discussão que a gente tem feito em relação à focalização da testagem. Durante algum tempo, a HF prezava pelo volume de testes feito e muitas vezes fazia testes em horários não convencionais, fazia testes numa epidemia concentrada como é a nossa, mas com uma estratégia generalizada. Então, acabava tendo uma quantidade super pequena de reagentes. A gente começou a trabalhar muito focalizado, por exemplo, as ONGs, elas fazem testagem à noite. Tem uma ONG em São Paulo que trabalha 3 horas da manhã, numa avenida onde tem prostituição. Quer dizer, obviamente não trabalha na rua da prostituição, mas trabalha perto. A gente faz testes em saunas, a gente faz testes em boates. Como a gente utiliza fluido oral, é muito mais fácil para você depois fazer não tem risco biológico. Então, a gente tem feito toda uma estratégia muito grande de focalização. Isso nos deu uma positividade no SESC que a gente faz de 3,2%. Né? De janeiro a junho desse ano, nós fizemos 36.044 testes com 1.147 reagentes. A HF está presente agora em 2019 em 4 das 5 regiões do país. A gente vai iniciar um trabalho agora em Porto Alegre. Nós fomos convidados. Porto Alegre, a epidemia do HIV na região da Grande Porto Alegre está se tornando generalizada, saindo do modelo. E isso é uma preocupação muito grande. A gente vai entrar em Porto Alegre com uma unidade móvel, na verdade um ônibus, que é um laboratório, que tem salas de aconselhamento, para ajudar no diagnóstico. E a gente tem feito um trabalho também muito grande. Além da questão da testagem, a gente trabalha muito com a questão da retenção de pacientes que estão na rede e que acabam entrando em abandono. Quer dizer, assim, na verdade, a gente tenta conectar. Na medida em que você diminui a circulação do vírus, você diminui a epidemia. Na medida em que você consegue resgatar as pessoas que deixaram o tratamento, elas voltam ao tratamento, elas têm remissão viral, então também você continua diminuindo aí as novas infecções. Bom, esses são 3 projetos que a gente tem, nem vou entrar neles. A gente tem trabalhado muito com essa questão do loss and follow-up, que é o resgate, a busca dos pacientes que a gente tem perdido em São Paulo e Recife. A gente também tem todo um modelo de descentralização que acontece em Manaus. Mas eu vou falar um pouco mais, então, dessa clínica do homem. Em 13 meses, a gente tem 8.000 pacientes, clientes, e na clínica a gente tem 6% de positividade para HIV. É uma clínica que funciona num horário diferenciado, ela abre 1h da tarde e fecha às 10 horas da noite. Então, com isso, tem uma facilidade grande para as pessoas transitarem, elas conseguem ir ao trabalho e conseguem passar na clínica. Por que a gente decidiu fazer uma clínica do homem? No começo, quando a gente fazer uma clínica do homem, as pessoas ficaram um pouco... Né? Por que não fazer uma clínica para todas as pessoas? Bom, a gente fez uma opção aqui, conversando com gestores locais, assim, tem uma situação bastante complicada de sífilis no Recife, e assim, culturalmente, os homens se cuidam menos que as mulheres têm uma rede de acesso um pouco maior que os homens, e a gente tentou focalizar essa ação nos homens. A gente tem uma presença diária na clínica de cerca de 60 pessoas participando, fazendo teste, voltando por conta das ETS. Né? É um serviço que está totalmente centrado no cliente, né? Um espaço que a gente tem um time completamente capacitado para isso. Né? A gente trabalha muito com um espaço de zero discriminação. Zero discriminação, criar um espaço... Foi muito interessante isso. A clínica ela é bem ambientada. Assim, vou dizer que é uma clínica masculina, mas ela tem elementos que fazem com que os homens que vão na clínica se sintam confortáveis. Né? É o futebol na televisão, é o tipo de revista que a gente tem disponível para as pessoas, o approach quando as pessoas chegam. Então, é um espaço que as pessoas se sentem bastante confortáveis. Né? O horário diferenciado,
Não dá para fazer testagem, por exemplo, vou sair com uma campanha de testagem, vou testar das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu vou pegar a população geral, eu vou pegar uma quantidade de positivos muito baixa e a gente acaba não chegando a responder à epidemia que a gente tem. A localização da clínica a gente escolheu, ela é no centro do Recife. A gente trabalha com todo um sistema de referência, a gente faz um trabalho grande de marketing e comunicação para chegar a esses homens, com rádio, com Buzzdoor, né? Tá bastante interessante isso. E aqui tem um público gay muito forte. Então, aqui a gente utiliza dos aplicativos de sexo, onde a gente trabalha com informações sobre a questão de prevenção e o convite para a chegada para fazer os testes, né? Está focado aqui numa população particular, no caso os homens, e é uma clínica que é resolutiva, né? Isso é uma questão super interessante, especialmente para questões de doenças sexualmente transmissíveis, né? Um pouco esse é o caminho que a gente faz na clínica, né? Da recepção, a testagem. Todas as pessoas que chegam na clínica, elas são convidadas a fazerem os 4 testes: HIV, sífilis e as hepatites, tá? Ela faz o teste, ela vai para o aconselhamento. No aconselhamento, que ela está recebendo o teste, se ela diz que ela tem algum sintoma, um corrimento, uma ferida, uma verruga, ela já vai diretamente para uma consulta clínica. Nós temos 2 médicos na clínica, e caso tenha na clínica, na recomendação médica, a utilização de alguma medicação, ela já passa na farmácia, já pega a medicação. Quer dizer, a gente consegue fazer isso com $11 para o paciente por mês. A gente tem feito um trabalho bastante interessante. A gente vai abrir agora uma em São Paulo, que tem se mostrado bastante efetiva. Esses dados, para mim, são interessantes. Quer dizer, nesse período, né, a gente está com 22%. Das pessoas que a gente testa, 22% estão positivas para sífilis, né? Então, desse volume que a gente teve lá de 8.000 pacientes, 8.000 clientes, 1.706 para sífilis. Pessoas que não teriam a oportunidade de serem testadas se não tivéssemos criado esse espaço, que é um espaço de uma organização que é fora do sistema de saúde, que é um espaço onde você não tem discriminação, é um espaço aberto, você atende heterossexuais, homossexuais, é um espaço bastante interessante. O único senão nosso é que a gente atende só homens. Quando aparecem mulheres, a gente encaminha para a rede, porque a gente não queria transformar aquele espaço num espaço híbrido, a gente queria que fosse um espaço onde tivesse um pouco essa experiência da saúde masculina. A questão do HPV é extremamente alta, assim, e a gente tem pouquíssimo tratamento, as pessoas chegam com verrugas de tamanhos absurdos, a gente faz o procedimento lá, né? Os corrimentos, 534, HIV, 6%, né, 476. É uma clínica que, para a HF, para a nossa fundação, ela está sendo um diferencial em relação aos países onde a gente atua, que ela condicionou uma série de elementos da experiência que a gente vinha tendo já aqui no Brasil, de outras iniciativas. Eu trabalho com teste rápido desde 2008, no primeiro projeto de teste rápido fora, que eram as unidades móveis, num projeto chamado Quero Fazer. O Quero Fazer foi quem gerou o Viva Melhor Sabendo. Nós capacitamos as ONGs para o Viva Melhor Sabendo, e aí a gente teve esse boom um pouco da testagem feita outreach pelas comunidades aqui no Brasil. Um pouco aqui os dados que eu já tinha falado, só um pouco mais visíveis, né? 6% de positividade. Aqui a proporção de populações, a gente já tem 71% da nossa população é homossexual, 14% bissexual, 8% heterossexual, 5% homens que fazem sexo com homens, 1% de homens trans e 1%. E aqui para a gente ficou uma coisa muito importante, assim, um pouco de uma opção nossa mesmo, pensando o modelo de epidemia que a gente tem no Brasil, né, estabelecer, porque muitas vezes a gente dá o tiro errado, né? Quer dizer assim, o fato de você fazer teste, quer dizer, aonde você faz teste, para quem você faz teste, qual o modelo de epidemia que você tem. Então a gente tentou um pouco trabalhar de forma bastante focada nesses grupos de exposição. Aqui o de sífilis, 22% de todos os nossos
clientes. Aqui é a Parada Gay de São Paulo. Opa, voltei. É porque a gente faz a prevenção na parada. A nossa fundação é responsável pela fundação. Os nossos próximos passos, a gente vai abrir mais duas unidades em São Paulo, vai abrir um Wellness Center em São Paulo e vai começar um memorando de entendimento com Porto Alegre por conta da questão da epidemia generalizada. Aqui foi o lançamento da nossa clínica, há um ano atrás, no Recife. A querida doutora Adele. Doutora Adele, se vocês não sabem, agora ela trabalha na HF. Ela é a médica responsável pela HF no mundo. Ela está na Holanda hoje, mas ela é uma grande aquisição para nós. E esse é o Mike Weinstein, o presidente da nossa fundação. Obrigado. It's a real pleasure to be here and want to tell you a little bit of the Canadian story. I know we're a little bit pressed for time, so I'll spend 15 or 20 minutes. I am presenting the next session on self-testing. So I'm a neuropsychologist by training. I've been working in the testing world now for about a year and a half. So I'm new to this, but it's so exciting for me to be here and hearing about all of the work that's going on, learning a lot myself. So thank you for that. I just want to, the big efforts underway in Canada about reconciliation. We're living on the territories of people, Indigenous, First Nations, Métis, Inuit, who have been there for 15,000 years in Canada. So just want to acknowledge that I work on the Mississaugas of the New Credit and Aniswami and Ojibwe lands in Toronto. So just to start us off, so a lot of what I'm going to tell you about and the story really about what I'm doing and what the efforts that are underway are really about execution. Ideas are great, execution is everything, but it's also science and art. So this is something that I'm learning about. I worked for the ministry in Canada, we have 37 million people, 10 provinces, 3 territories. I worked in Ontario, where Toronto is. It's the largest province, for the ministry for 12 years, in charge of the research policy efforts. I don't do that anymore. I run these national centers, which I'll tell you a little bit about as I go, but allows me to sort of separate out now and look nationally at our efforts that are underway. But it also has taught me, part of my role is to actually bring people together across the sectors, and Canada's been has a very strong community-based sector in HIV and AIDS that has really been built over over 2 decades. So that really helps to build the kind of efforts that were underway. This is the REACH Center that I run. It's basically a center of implementation science focusing on pragmatic solutions for HIV. So we have a network of about 150 people, teams in every province that we have funding for. I was just refunded for the next 5 years, which is great. And the Government of Canada just gave us a large amount of money for our national network for testing and linkage to care. So this is kind of good timing to hear about success stories and what I can learn from them and bring back to Canada. So it seems like a long list of things that I'm going to talk about. There's 10 on here, but I first just want to give you a context of Canada and really tell you about the 5 things that we're doing, set a bit of context and some really novel things that we're doing to reach out for testing and linkage. So Canada, so there's about 65,000 people living with HIV and AIDS. As I mentioned, 37 million people in Canada. We're doing quite well on the cascade now, which is great. The target's 90, 90, 90. But our infection rate is still going up. So it's about 2,200, close to 2,300 now. This is a little old. You'll see on the right, there's a sort of inflection of new cases. So this is something that we're concerned about. We don't have a huge epidemic, but it's one that we can really get to manage in the next 5 years if we really put our efforts. Rosanna isn't here, but I had another slide that I didn't put in showing the rates of syphilis that have gone off the charts really across a number of provinces. She alerted the government, the various governments in Canada, the provincial and federal government, a long time ago, over a decade. And if they would have listened to her, we probably would have had that under control. So here's our cascade numbers. It's hard to see, I think, but I just want to emphasize our health systems across Canada are doing a great job. So once you get people diagnosed and connect them to care,
There are systems in place to actually get them access to antiretrovirals. We don't have a national pharmacare program, but each province, some provinces actually do, but not all provinces sort of have access, sort of universal access. Some people do have to have co-pays or make sort of adjustments with their insurance. But a lot of part of my talk is going to be focusing on the first two bars. And what's interesting in the international context is it's only been a couple of years that we're on the map. So we're behind. And I'm going to tell you, part of this setting the context is that it's really about, how do we fix that? So now we are doing a good job in terms of the cascade and reporting our numbers. About 3 years ago, I'm on the board of directors for the Canadian Foundation for AIDS Research, and we set out to really set a plan to look at, we talked to our Chief Public Health Officer, Dr. Teresa Tam, said, what can we do as a research community across Canada to end the epidemic? And so she asked us to take a look at, what are those research efforts? And I knew very well at the time that we don't need to do more research. We need to figure out what are the pragmatic things that we need to do. But we wrote this paper, actually I wrote this paper, and we had these experts from across the country come together and sort of identify what are the things that we needed to do. But what I wanted to focus your attention to is the first two boxes there. There's now about 10,000 people who have HIV and don't know it, so the undiagnosed. And the second box is now closer to 12,000 people who are diagnosed but not in care and on treatment. And so those are the two groups that we really want to concentrate our efforts on. And so the other piece I wanted to sort of plant is that in terms of our testing, most of it is lab-based. So in the sense for get a venous blood draw. And so there are about 1.5, we estimate, 1.5 to 1.7 million tests that are done each year. Only 5% of the tests that we do are point of care. So this is a very low number. And I'm going to come back to, but how many tests do we need to administer in order to reach the undiagnosed? This is a graph just to show you how it's quite remarkable. We have a company, Canadian company, Biolytical, that makes the only point of care test that's approved in Canada. You have 6. The US has 6 or 7. And our numbers are gone down, not up. So what's that resulting from? So this is really concerning. So only 59,000 point of care tests last year. Biolytical, the Canadian company, sold 4 million internationally. When point of care has been given, we know it works. So this is a study out of BC showing that if you use it, you identify more people. You reach into the community, you identify more people than if you just let them come to see the doctor. So what's missing? Why is this happening? Well, it's all leadership, really, when it comes right down to it. And I was involved this goes back now 15 years. The government spent this time, and this was the second document. There was actually a more recent one here I'll show you in a second. But a very well thought out document of how all the sectors were going to work together and solve the HIV epidemic in Canada, and it had a federal strategy behind it. But it didn't work, and why? And so part of it was, and so I signed up. I said, I'd like to be the co-chair. I think this is a great opportunity. I can bring my academic hat, my community hat, my policy hat to the table. But what happened was the government, this was a conservative government at the time, was not interested at all in targets. They weren't interested at all in putting money behind it. So how can you do anything unless you set your goal on what you want to achieve and how you get there? So, and really no accountability framework. So this failed. But fortunately, now this is the next one, we now have a new framework. And what's happened in Canada, and I think it's happening more so around the world, is that we're not just focused on HIV, we're focused on HIV, hepatitis, STIs, and this is the STBBI sort of framework. So I was involved in helping to shape what that looks like. And it has all the right things. It now has an action plan that was just launched about 6 weeks ago with 7 priorities. You can't read them from here, but just to say that it now has an accountability framework, annual reporting, targets, and there's going to be money behind it. So the thing is, it took 3 years. So
the one thing, as I mentioned, we're doing well in the cascade, but coming back to these two numbers. So it's great to have a strategy or an action plan, but I live in a country where we have these provinces, and each province has their own health system. And they make decisions about testing, not the federal government. And so there's this tension between, how do you, the sort of push and pull. And that's really the struggle. And so for me, it's easy, or for me, I think I'm sort of not a neutral person, but now what I'm trying to do is to rise above that and bring all of the health policy people, both on the provincial and federal level, together to say, you know what, we need to solve this. And I think it's going to work. It's going to take some effort, but we're really going to focus on those first two bars. So part of that strategy that we wrote, and that connects directly into what the federal government has done, is really to focus on testing, getting new infections, and decreasing them, and really addressing our lack of attention to the point of care scale up. You all know this, but nice data out of Australia, and these are all sort of heat maps showing that this is with gay men, that new infections, the people who are undiagnosed and not in care, are actually driving new diagnoses. And just this past March, Irene Hill and her team at CDC, very nice paper showing those two bars, how 80% of new infections are the result of two things. People who are undiagnosed, people are diagnosed and not yet in care or on treatment. So again, if we're going to get ahead of the epidemic, those are the two places to focus. And so as part of our report back to Dr. Tan was, we have it's not about doing more research, it's about, we know we have the tools. It's now thinking about pragmatically, how can we implement them and make it all work. And all of these things that are listed, you all know, treatments, prevention, the U equals U message, these are all very important sort of science discoveries that help us now on a practical level solve the epidemic. We don't do a very good job in our testing and linking people to care the way it should happen. And so that's something that we struggle with, and we're going to change as part of this network. But I also say that our testing centers, where we do have point of care, people get tested, they're negative, they don't get linked to PrEP, they don't get linked very well to PrEP or to other prevention services. And this is something, again, that we know about and can change. I don't need to tell you here that the evidence is there. Systematic reviews, the importance of testing, both point of care and self-testing. And I'm just going to run through a few slides to show you. We've done all of these consultations. We have all these documents. We do these webinars. We have all these great agencies that come together and do this. Here's a webinar around reaching the undiagnosed. We have these things called deliberative dialogues, where you bring policymakers together and you say, these are the problems, how are we going to solve them, write these documents. We map it out around what's happening in each province, where the testing is going, where it's not. Some of our provinces still don't have point of care. In the north of Canada, there's no point of care. And identify what are the challenges and opportunities. Certainly, it all comes down to leadership, money, and strategy. And so for us now, we've clearly laid out what are the main actions that we need to do. And I should say that if we want to turn the tide of HIV, certainly in Canada and in other places, I'm sure too, the 90 targets aren't enough. We're shooting now for 95%. And I think that's going to actually be the inflection points of what we need to see. And it's so exciting to see how effective the point of care ramp up here from 2012. That's what we need to do in Canada. You all know that one size doesn't fit all. What we're looking at is a range of options, which I'm going to go through in a moment, just to highlight some of there's 5 different things that we're doing. But it's really understanding that, people want choices. They want to be able to, get those choices within their communities, connected to people that they trust. And so these are the context pieces that we also have to work on. So, and I can't stress enough, you can have the best strategy, you can have the best plan, but without the shared values and the way that you work together, it takes time. It takes, months, years to build those relationships, and we've been doing that, but we continue to do it now with our policymakers, and those kind of partnerships are going to be key to our success. So that was the context, a lot in a few minutes, but just to set out,
here's the 5 things that we're now going to be doing and what we've been funded to do in the next 5 years. So I'm just going to highlight a few of those, or sort of a few slides for each, and then end with some of the strategy pieces that we're going to be doing going forward. And so, first of all, it's bringing the test to market. So we only have one point of care approved. And it's been there for over 10 years. So my job now is working with other companies to bring more forward and to build these relationships in order to be more effective with how we use resources as well. In addition to that, the assay development. So we're now starting to link the industry, the companies, to key sort of experts that can help with assay development and validation. As I get my 3-minute reminder. So I'll probably go a few minutes over just because I'm going to cut my time on the next one. So I'm going to borrow from my next. So just want to say, so self-testing, Nikki Pye and McGill is doing some really nice work. This is with the OraSure product, but looking at self-testing and whether it's supervised or unsupervised. Looking at context, again, remember the market in Canada, people are not familiar. We do a terrible job with awareness and education campaigns that need to change. But we're looking at what are the sort of context that people want to get offered supervised self-testing. Dry blood spots. So we have these experts in our national lab, John Kim, and Nate Lachowski, who's a new grad that that was part of one of the guys that I helped train now at University of Victoria, really looking at the novelty with dry blood spots in communities. So with gay men, gay and bisexual men, and with Indigenous folks in the prairies. And this has been around for a long time. I know you're all familiar with it. And these dots just kind of give you an idea of where it's happening in Canada. And there's a very good reception. Indigenous communities aren't comfortable with point of care right now because it'll be their aunt or someone familiar to them who's actually administering it. And so it's really important for us to look at, self-testing once it's available will be another tool that people will likely in these communities feel more comfortable with as well. Then there's the work that's going on with, we have, as I said, the community-based sector has been developed or been really, has grown in Canada over the decades and really connecting into community-based events that happen across the country. And Nate Lachowski and University of Victoria is doing a fabulous job with engaging cities across the country, going with Pride events across the country. Huge partnerships that have been developed, and the training that goes on. Again, it's really novel and time-intensive work, but it really is working. I'll just skip ahead here to also the thinking now that we need to be broadening our lens and not just about HIV. A place like Toronto or even Ottawa, gay men, there's studies that recently have been done showing that over 60% of gay men don't tell their doctor they're gay. So part of it is embedding this within a larger sexual health strategy so people can actually have conversations with their doctors about their sexual orientation. How we get there, it's really about doing the kinds of things that allow for respect and autonomy and choice. In Quebec, we have Joanne Otis, who's doing really nice work with peer support workers. And again, our point of care test within the next few days will have, similar to what's available in the US, a CLIA waiver, allowing for it not to be done by a professional, but by a layperson. So it's been approved, it just hasn't been announced. This is going to really open the door to other ways of bringing the test into the community. And then finally, pharmacy-based testing. So we have really nice work going on in a number of provinces with pharmacists in looking at how you embed testing, dry blood spots into, and being the link to how people get connected into care. So providing not just HIV, but hepatitis and syphilis testing as well. As was pointed out, these pharmacy-based models are really taking off in the US or around the world and in Brazil, and I think there are huge venues for opportunities for connections. So with time, I just want to say a few more words before I have to close, but the one key thing that we realize, again, we're not just doing testing without linkage to care. And again, we're working on building
apps, mobile apps that will help actually the navigation, both for testing and for linkage to care. And we're working on that, and here's some more details about it. But as well, the education awareness campaign of people knowing their status. There's virtually no education awareness campaigns that go on in Canada. We were talking earlier today or at lunch around just what happens in the US. In Brazil, I hear that, and it makes sense that you've been successful because of the incredible adaptability and flexibility in how you think about education awareness. So there's a lot that we can learn from you. And the second to last thing that I'll say is in terms of the economics, that this all costs money. And so, you know, we have a team of experts that is looking at all of the, you know, there's a lot of words here, but all of the kinds of things that you need to do to build your business case provincially and federally for investments and choice. Because what it comes down to is each of those provincial governments will decide, well, if they're going to invest in this, what do they take away? And so it's that balance of, you know, what are you investing today in and what you might prevent down the way. So we have experts that are going to be working on that. And then I think this is my second to last slide, is basically coming back to the number of tests that, you know, if we're going to reach those who are undiagnosed, if we have 5% of point of care, we're going to have to scale up our testing. You know, we're working on this, but what is the number? It's huge, right? And it's been flatlined. So it's great to have testing guidelines, but you know, leadership is critical. And the last thing should be that, if I go to one last slide here, is to have real life impact. One thing that I think has been very important for the efforts that are underway and that I've seen is getting people at the microphone. And it's not always me, it's the community voice. And to, you know, have that voice there is critically important. It's something that we really value and center in the work that we do in Canada. And I'm sure you all know this, but who's at the microphone does matter. So thank you for that time and the overtime. So now we have Elliot Cohen. So Elliot, are you gonna talk about self-testing, or? No, that's next. That's the next talk. Okay. This is I'm just looking my program. So. Yes, that is coming up. Things to come. Sure. Thank you. This talk is going to be a little bit different because I am going to focus my attention on the tests. Wilson gave a very eloquent and passionate talk with a lot of concerns about the tests may not be done properly. And so I wanted to go through the characteristics of a point of care test that I think you might find useful and perhaps, I hope, give you some encouragement that the tests that would be used in a point of care testing have undergone enough evaluation and have been designed properly to fit into a point of care test, point of care setting. I apologize for the simplicity of my slides. I like to think of this as a metaphor, that is a simple presentation for some, what I hope are simple concepts. I just made that up. So, point of care tests outside of the lab. Can a test be capable of performing as needed or expected outside of a traditional laboratory setting? And this is precisely what Wilson was talking about. So, some of the design features of a point of care test, first of all, it should be simple. What does that mean? Unprocessed samples. In other words, you shouldn't have to separate plasma from the cellular component, but just use whole blood or have the actual test do a separation for you. A minimal number of steps. If you're going to expect someone who's running this test with minimal training to be able to use it, it should have only a couple of steps, maybe 3 at most. There should be no operator calibration, interpretation, or calculation. So the operator is going to have minimal interaction with this device. Simply add the specimen ideally, and then a result will come out. And another characteristic of Simple is it produces results that are easy to determine, such as either positive or negative. There's very little that has to be done in terms of interpretation.
There's a second piece here, which is the test should have an insignificant risk of erroneous results. So the likelihood of an incorrect result should be very, very small. How do we get there? Well, the test should be robust, that is, it should be insensitive to environmental conditions and to usage variation. So the test should have undergone some testing itself, which would involve making sure that the test would survive under extreme conditions and by the number of things that people do to a test, which is limitless. I may mention a couple of things that people have done during the approval process for the over-the-counter test in the US, and you'll see what I mean. All known sources of error are effectively controlled. For example, when the test should not produce a result when conditions are inappropriate and measures within the system, and there should be measures within the system to prevent operator error. This is all in the design process of it, the design of the test. And the test, of course, should be accurate. However, also in my next talk, I'll be talking about some compromises that may need to be in place for what acceptable performance is, and finally, the benefits will outweigh the risks, also another theme of what I'll be talking about. Some study considerations to demonstrate point-of-care performance. It's important that those studies include intended users. These would likely be not likely be laboratory professionals. Okay, they could be nurses. They could be others who have been employed by a particular testing group. The intended users may be more prone to procedural errors, and the test again should be robust enough to accept any procedural errors that may have been performed by these people who are not lab professionals. And then also the study should be done in the intended use setting. This is likely less well controlled environmental conditions in terms of temperature, humidity, light, various other factors that would potentially affect the performance of the test, and only then you can look at performance in taking into account all of these different factors to give you an idea of how the test is likely to perform. Now, everything I've told you, the two main things that I told you about in terms of simple and an unlikely event of an erroneous result, all fall under CLIA. A few people have mentioned CLIA waiver. Does everybody know what CLIA is? Oh, good. I will tell you what CLIA is. CLIA stands for the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988. CLIA is a law, and it has been around for, well, you can do the math, 22 plus 19 years, so 41 years. And what CLIA does is it regulates clinical laboratories. So whereas the FDA regulates the tests, CLIA regulates the labs. And a test, when it's approved or cleared by FDA, goes through a process called CLIA categorization. There are 3 categories under CLIA for which a test, which will apply to a particular test. There's a high complexity test, there is a moderate complexity test, and then there is a waived test. High complexity means that there are numerous requirements for the laboratory in terms of the training of the staff and a number of other conditions. Moderate has fewer, is a little more relaxed, and waived has very, very few. So let me concentrate on CLIA waiver because CLIA waived tests are going to be the most likely types of tests that will be used in a point of care setting. So there's the concept of CLIA waiver and a certificate of waiver, also called a COW. I mentioned the fact that there are the 3 categories. What categorization does, it provides to a product that is simple and for which there's an insignificant risk of an erroneous result, the ability to be used under appropriate conditions. And it will be used in what's called a CLIA waived laboratory. Now, CLIA waived laboratories have a certificate of waiver. I have good news for you all.
you are all able to be a CLIA-waived laboratory. You can set it up in your house. You could set it up in your garage. You can set it up in your backyard in a tent, okay? The conditions are really very loose. There are 3 things that you have to do to receive a certificate of waiver. Number 1, you can only run CLIA-waived tests, okay? Can't run high complexity, can't run moderate complexity, only CLIA-waived. The definition of a laboratory is very flexible, okay? Therefore, you can all serve as a laboratory, and then actually here the 3 different pieces are you pay a fee, which I believe is just a couple of $100s. You have to follow the instructions for use, and you have to have a quality system. It's very, very unusual for a CLIA-waived laboratory to be inspected. So you can see that there is a very loose set of requirements for being a laboratory and running these tests, which stresses the importance of having all of the safeguards built into the test itself, that it will survive in an environment like this. Some examples of CLIA-waived sites include a doctor's office, a health fair, a pharmacy. In the US, the pharmacies are under less control than they are in Brazil, I'm getting the impression. In a school setting, in outreach settings. Ultimately, what the goal of CLIA-waived tests is to increase access. That's really the theme here, and that's why CLIA waiver was created for that particular purpose. So I am actually going to stop there. So I'm ceding my time to others. I don't think you will complain. I was close to reading it. Okay, we have 5 minutes for questions. Now is your opportunity to inquire our speakers. Nobody? Okay, over there. Primeiro, eu quero dizer que foi maravilhosa todas as apresentações, mas eu queria ressaltar o trabalho da Paula. Muito bom, e é isso realmente que a gente quer passar até para os nossos alunos de graduação, que estava conversando com uma colega agora, eles terminam farmácia e eles já querem pôr o consultório e fazer o teste rápido. Mas essa tua apresentação deixou bem claro a seriedade, não é porque é um teste fácil ou rápido, que não precisa ter a seriedade, a qualidade. E, olha, fiquei encantada. Eu já tinha assistido ano passado, tinha adorado lá no Congresso, em Florianópolis, e aqui eu queria deixar explícito, que na ocasião eu não pude, do modelo, que você tem toda a rastreabilidade, então você tem todo o processo na mão, na palma da mão, e é isso que a gente, no teu iPhone, então isso aí assim, é fantástico, e adorei, porque eu já tinha gostado, mas mais ainda, porque demonstra que a nossa ansiedade relativo aos processos, então, está sendo contemplada, independente, como já foi conversado, onde fizer, mas que contemple. É claro que a gente queria que a RDC 50 desengessasse um pouco, mas o que eu mais gostei é o seguinte, que você, então, tem assertividade. E pelo número de exames que vocês já fizeram em pouco tempo, dá para ver que tem um acesso bom, ainda mais à Drogaria Araújo, né? Que é conhecida no Brasil todo. Parabéns. Agora todo mundo conhece a Drogaria Araújo, né? Obrigado. Alguma outra pergunta? Uma pergunta para o Elliot. Eu já sabia dessa figura CLIA, e no artigo que eu li a respeito também eram centros de convivência, por exemplo, SESC, clínicas de idosos. E eu ia perguntar para ele se essa instalação CLIA
poderia ser só CLIA, não necessariamente em algum lugar que já exista. And I'm sorry, Dalia, are you asking about whether a laboratory that is new or? No, what I asked, if I want to make a CLIA center to make rapid tests, if I can open like a shop in the streets, for instance, or not only on the doctor office or in the pharmacy. You understand? Yeah, I don't. There's no restriction really. You can set up a clinic where testing is done. You can set up. You're really free to do that and run these tests as long as you meet the requirements. There does have to be that quality. You have to have a documented quality system in place. And follow the package insert instructions, pay the fee. Well, those are the three main things, really. It offers a great opportunity to expand access to testing. So I just want to congratulate all the speakers. That was really great, and especially hearing about some of these implementation models that are being introduced and the hard work behind them. I can see that it's probably some time off for you to come to this meeting. But I'd like to probably, especially to Sean and Paula and Beto probably, address the question of migrants, because that was brought up this morning. And migrants are posing a new challenge because migrants, certainly in my own country, in Australia, the HIV rate is mainly going up due to migrants. So that's what's happening. And sometimes they're legal, sometimes they're illegal. And I just wonder whether how your models are dealing with this, or where you see the solutions lie for that. Because I think, we're going to see more mass migration as time goes on, not less. We're certainly seeing a lot everywhere in the world, and so. Some of it's legal, but a lot of it's illegal, and the challenges that you face with that population, I think it's something we all need to be thinking about. So it's a problem in Canada from the standpoint of that people that come in that are tested don't act, they're either tested before they come in or in the process, and there isn't a policy to make sure that they get actually linked to care, and that's a real gap for HIV. If a person comes in and is tested for syphilis or TB, there's a requirement from physicians to actually ensure that they actually get linked for obvious reasons. In Canada, we tried to do this about a decade ago, but the context was different then, when we didn't really necessarily have people go on treatments right away for other kind of issues in terms of choice. But it is something that it's a simple policy issue that we need to solve in Canada. And right now we're just putting Band-Aids on it, using more frontline services for people to actually be those peer navigators to help them get connected. So we're going to be working on that in Canada, both at the policy level, but as well as making sure that these people don't show up with late presentation of AIDS, and that's still happening in our emergency departments across the country. Esse é tema extremamente importante para a HF. Nós abrimos em Cúcuta, na Colômbia, uma clínica para os venezuelanos, inclusive tem uma doação grande do governo brasileiro de medicação que está saindo agora, a segunda remessa de medicação. Em Manaus, nós temos nós temos trabalho em Manaus e a gente atende também venezuelanos que estão em Manaus. Na região norte também a gente tem uma relação muito forte. Tabatinga é a tríplice fronteira do norte. Você está com Colômbia e você está com Peru. Então a gente também tem uma relação muito interessante com os imigrantes nessa região. Nesse sentido, acho que o Brasil tem nas regiões de fronteira, em especial, a gente tem uma abertura muito grande para a questão do tratamento. Não fazia o menor sentido você não cuidar dessas pessoas se você está na fronteira com elas, porque a doença ela caminha, e você está numa fronteira que
entre Tabatinga e Colômbia, você atravessa uma rua, ou você atravessa um rio e está em Santa Rosa, no Peru. Então, para a gente tem sido um tema muito grande de discussão, esse acesso do tratamento, não só do tratamento, mas do diagnóstico para os refugiados. A nossa experiência nos fez, inclusive, modificar o nosso sistema operacional, porque nós tínhamos uma coleta de dados do cliente em que a gente pedia dados brasileiros, dados nacionais. Então, nós tivemos que adaptar para passaporte, até para nenhum registro, às vezes são imigrantes ilegais. E na região onde eu atuo, a gente tem muitos funcionários de mineradoras. A gente recebe chineses, africanos, porque é uma região de mining place, né? Tem muita mineradora. E tivemos agora 2 tragédias ambientais que trouxeram muitos socorristas, bombeiros e profissionais de assistência a tragédias de Israel, e eles estavam no ambiente no meio da epidemia de dengue. Então, nós tivemos uma participação, a gente se antecipou e ofereceu uma forma de testagem, e aí a documentação foi a nossa surpresa, né? Como cadastrar para ter rastreabilidade desses casos. Às vezes são migrantes temporários, às vezes são imigrantes que passam a residir no nosso contexto. Então, hoje o nosso sistema, a gente já está agora desenvolvendo alguns recursos de inteligência artificial e coleta de dados, mas a rastreabilidade ela fica vinculada a um documento e a um endereço que, às vezes, ele não tem, né? Então, para notificação, que exige todos esses dados, né, para uma eventual notificação de doenças, a gente, às vezes, tem que colocar o endereço de onde a gente está testando, caso ele não tenha. Uma outra situação engraçada que aconteceu com a gente é nome social. O Brasil está passando agora por um processo de cadastro e, às vezes, o indivíduo a ser testado exige que seja cadastrado o nome social. Tivemos que adaptar também no nosso sistema operacional, no nosso aplicativo. E a terceira coisa são os profissionais do sexo, que nos procuram muito e não querem dar o endereço. Inclusive, às vezes, jocosamente, elas perguntam se gostaria de dar o endereço da casa de sexo delas, né? Que é onde elas residem. Então, assim, é um aprendizado. A coleta o banco de dados, que tudo isso que a gente faz vai se tornar um big data, né? Uma coletânea de dados e informações que a gente tem que transformar isso em indicadores e antecipação de epidemias e soluções, né, para o futuro. Então, a gente está se adaptando de acordo com a necessidade, não pensamos em tudo, né? Mas vai acontecendo e a gente vai melhorando. Obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta, só tenho um minuto. Una de las cosas que se me ocurre y probablemente ustedes lo han pensado también y probablemente nuestros amigos de AHF lo sufren todo el tiempo, porque también están en Perú y ahora en Canadá también, que son realidades distintas y que a veces no vemos es cuánto nos cuestan los negativos, porque en realidad los positivos no cuestan mucho al sistema cuando haces tamizaje, los que te cuestan más son los negativos. ¿Cómo lidiar en el sistema con tus gobiernos, con tus directores, para financiar dinero en gente que no es positiva, ¿no? Porque finalmente si tú tamizas 1 millón de personas y te sale 1% de positivos, te estás gastando la mayor cantidad de dinero en gente no reactiva, ¿no? Uma questão que sempre é colocada. Agora, eu entendo que quando você está trabalhando com as pessoas negativas, você está trabalhando em prevenção. Então, assim, eu não vejo outra situação. Você está trabalhando em prevenção, você está garantindo que essas pessoas não vão se tornar positivas. Assim, eu trabalho com testagem há muito tempo e as pessoas falam, às vezes, é muito mais difícil dar um resultado negativo. É muito mais fácil, positivo. É muito mais fácil dar um resultado negativo quando você vê que a pessoa tem vulnerabilidade, que ela pode se infectar a qualquer momento. Como estabelecer com ela a prevenção, um plano singular, para que ela possa entender, acatar. Então, a gente acho que tem que inverter um pouco isso. Acho que quando a gente pensa nos negativos, tem que pensar
que a testagem, ela faz, quando a gente está discutindo prevenção combinada, ela faz parte desse momento singular da pessoa, dela poder falar, pensar um pouco quais são as suas práticas. Acho que um pouco essa defesa, a gente teve esse problema na HF, sempre discutindo do volume. Uma outra coisa que a gente fez foi, não dá para fazer campanha de testagem das 9 da manhã às 5 da tarde com população geral. Isso é estupidez, é super estupidez. Só que, então, você tem que retomar o seu time. Então, você tem que começar a testar. No Rio de Janeiro, a gente tem uma ONG que entra com os testes dentro da sauna, pega uma salinha da sauna e faz o teste dentro da sauna. Né? Você tem uma positividade super grande, porque está lá onde estão aquelas pessoas, não é diferente. Eu poderia ir na praia de Ipanema às 10 horas da manhã, num sábado, e me cansar de fazer teste lá e não ter nenhum positivo. Então, acho que um pouco é essa discussão. Para mim, a questão dos negativos está ligado à grande oportunidade, à oportunidade que você tem de trabalhar a questão da prevenção. E o aconselhamento, né? Que também o tempo de execução do teste, você cria vínculo com o paciente, né? Tendo uma forma de depois que nós trocamos o nosso teste, substituímos, né, para HIV de 4ª geração, a gente tem uma janela diminuída, mas ainda assim a gente tem o protocolo de, na conversa, se a gente nota que é uma pessoa exposta ou potencialmente a se expor, a gente pede um retorno depois de 30 dias e vamos fazendo o dever de casa que é possível, né? And I would just reiterate what's been said, but essentially it's an opportunity to link people to why they're getting tested, why they need testing in the first place. And so I think one of our indicators, in addition to, positive and linked to care, should be, negative and linked to care. So it's probably that simple, linked to mental health services, addiction, the things that they need for their health. So I think we certainly in Canada don't do a very good job with this, and we're seeing that as an opportunity to make sure that people, have those social and health services that they need when they're negative too. Thank you to my panel. So, Elliot, no, it's you actually, the next chair of the table, Sean.